No Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições da vida de Débora, uma mulher que se tornou conhecida por sua sabedoria e por ser conselheira espiritual do povo de Israel em seu tempo. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vinda. Louva a Deus por sua vida. Já pega o seu café, já pega a sua Bíblia, para que a gente inicie o nosso devocional desta manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vinda. Bom dia! O dia está clareando aqui, tá uma chuvinha. E nada melhor do que começar tomando um café quentinho e fortalecendo a fé, lendo a palavra do Senhor, estudando um pouco sobre essas lições tão valiosas e preciosas que as mulheres na Bíblia têm nos ensinado todas as manhãs aqui. Então, permaneçam. Quem tiver Bíblia já pega a sua Bíblia. Se o cafezinho já tiver no fogo ou pronto aí, vamos tomar um café juntas. Débora foi uma mulher que se tornou conhecida por sua sabedoria e por dar conselhos da parte espiritual. Porém, Débora chegou a ser muito mais que uma conselheira. Ela liderou os israelitas em uma batalha vitoriosa contra os inimigos. Então, com certeza, essa mulher tem muitas coisas para nos ensinar, porque a Bíblia já vem trazendo que a história dela foi impactante, né? Débora viveu durante uma época muito difícil na história de Israel. Depois da morte de Josué e antes que a nação tivesse um primeiro rei, Deus escolheu Josué depois da morte de Moisés para liderar os israelitas. Então Moisés foi quem tirou, o povo de Israel lá da escravidão do Egito. E após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança desse povo, na terra prometida. Porém, eles desenvolveram um triste padrão de conduta: rebelião contra Deus, derrota nas mãos dos seus inimigos e clamor de arrependimento a Deus. Como resposta aos seus clamores, Deus levantaria um juiz para libertá-los e dar-lhes vitória sobre os seus inimigos. Após um período de paz e prosperidade, o ciclo se repetiu: rebelião, derrota, arrependimento, libertação e paz. É importante que a gente entenda o que a Bíblia diz a respeito de juízes, para que possamos apreciar bem essa lição e aprender o que Débora nos ensina. Lá em Juízes diz o Senhor assim: que os livraram da mão dos que o pilharam, do que os faziam mal. Quando o Senhor lhe suscitava, era com o juiz e livrara das mãos dos seus inimigos todos os dias, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os oprimiam, E aí, a juíza que Deus diz que iria levantar para interceder por esse povo, justamente é Débora, que é a personagem do nosso estudo de hoje, As pessoas sabiam que Débora havia sido designada e abençoada por Deus. Ela tinha muita fé e acreditava que Deus resgataria o seu povo se o honrassem. Para quem conhece um pouquinho da história, o povo resgatado, do Egito, os israelitas, eles atravessaram o deserto até chegar na terra prometida. E nessa travessia, do cárcere, lá de onde eles estavam presos, até eles receberem aquilo que Deus havia prometido, eles passaram por uma prova, eles passaram pelo deserto. O deserto é lugar de prova. Todas as vezes que você vê a palavra deserto na Bíblia, significa lugar de provação. Deserto é lugar de ficar sozinho, é lugar de escassez. Então, toda vez que a Bíblia cita a palavra deserto, é uma forma de se referir à provação.
Então, os israelitas passaram por essa provação para poder chegar na Terra Prometida. Mas nessa caminhada, né, nesse deserto onde eles foram tão castigados, vamos dizer assim, passaram por tanta dificuldade, eles desenvolveram a murmuração, a reclamação, o ficar questionando a Deus por tudo. Por quê? Quando foi prometido a eles que eles iriam sair da prisão para ir para a Terra Prometida, eles acharam que era abrir a porta da cela e pronto, estamos na Terra Prometida. Eles não contavam que iam ter que passar pela prova para que só aqueles que de fato merecessem conseguissem chegar na Terra Prometida. E trazendo para o contexto das futuras mamães aí, das mulheres que estão com dificuldade para engravidar, se você está com dificuldade para engravidar e está buscando a sua terra fértil, né, o seu positivo, a gente consegue contextualizar dentro dessa realidade do povo israelita. Às vezes você não compreende o porquê de estar demorando, né? Na minha jornada foi assim, eu achava que era parar o anticoncepcional e pronto, tô grávida, né? Mas não foi bem assim. Existia uma necessidade da parte de Deus de me preparar para só então me tornar mãe. Assim como Deus precisava preparar o povo de Israel para só então permitir que eles entrassem na Terra Prometida. E de tanto reclamar e de tanto murmurar, esse povo acabou tendo isso como costume. Eles não conseguiram se libertar, vamos dizer, dessa murmuração, né? E às vezes a gente fica, né? Ah, porque fulano engravidou. Ah, ciclana tá grávida de novo. E eu não, pra mim tá mais difícil. A gente, além de reclamar, ainda questiona a Deus. Então tem que ter muito cuidado com esse hábito. Porque é uma coisa que a gente tá vendo aqui, que Deus não se agrada, né? A gratidão, a alegria são imãs de milagre. O inverso disso, subentende-se que nos afasta da nossa bênção. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente questiona, menos preparado Deus nos vê para receber a bênção. Deus quer que a gente se prepare. A espera, a jornada é um tempo de preparação para que você se aproxime de Deus, para que você esteja pronta para receber seu filho, que você seja fonte de bênção, fonte de alegria. Não questionamento, não murmuração, porque isso não agrada a Deus e não te faz bem, não vai te atribuir em nada, né? E aí, pensando nisso, Deus instituiu Débora. Para quê? Para que Débora fosse juíza do povo, para que Débora aconselhasse o povo, para que Débora fortalecesse o povo. É mais ou menos o trabalho que eu faço com vocês, né? Enquanto tentantes. Ontem, inclusive, uma mulher me perguntou, mas como você me ajuda? E é um pouco disso, desse fortalecimento necessário para que você encare a sua jornada e receba o seu milagre de forma mais leve, né? De forma que você esteja mais próxima de Deus, mais pronta para se tornar uma mãe consciente, né? Débora foi escolhida por Deus porque ela era uma mulher honrada, uma mulher que tinha muita fé e que acreditava realmente que Deus poderia resgatar o povo daquela murmuração que o povo estava, né? A história de Débora se encontra nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Quem tiver curiosidade para aprofundar um pouco mais, tá? Na Bíblia. Novamente, o povo de Israel havia se rebelado contra Deus. Por causa da rebelião, eles viveram 20 anos de opressão sob governo inimigo. A palavra nos dá pouca informação a respeito de Débora, mas o livro de Juízes revela a única informação pessoal sobre ela, dizendo que era casada com Lapidote, profetiza e liderava Israel naquela época, né? Tenha em mente que Débora era juíza, esposa e profetisa, que revelava aos homens a vontade de Deus. Profetisa quer dizer isso, que ela recebe da parte do Senhor as profecias e ela revela ao povo numa linguagem em que as pessoas
consigam entender, né? A história se conclui com o assassinato de Cícera nas mãos de uma mulher chamada Jael. Deus deu ao seu povo uma grande vitória. Tudo o que Débora havia profetizado se cumpriu. E por causa disso, sabemos que ela foi uma verdadeira profetisa de Deus. Uma prova de que o profeta ou profetisa era escolhido por Deus era quando se cumpriam as palavras que ele profetizava. Deus usou ela e fez cumprir todas as profecias, todas as palavras que Deus deu a Débora para que ela transmitisse ao povo. Deus fez cumprir, porque foi uma forma de provar para o povo o valor que Débora tinha diante de Deus, né? Deus a abençoou, né, como forma de gratidão pela sua fé e porque ela vivia no meio de pessoas que murmuravam, mas ainda assim ela se destacava por confiar em Deus, por ter fé em Deus, né? E aí, algo que me tocou no coração aqui para falar nessa manhã, a gente precisa ter cuidado com os lugares, o ambiente onde a gente está. Porque às vezes você tem a sua fé muito bem trabalhada, você tem no seu coração a certeza de que Deus está trabalhando na sua vida, de que Deus fará o impossível acontecer, de que você receberá o seu positivo. Mas você está num ambiente que é tão pessimista, que está tão afastado de Deus, né? E não se engane, porque pessoas que estão dentro da igreja não qualificam, não significam que são pessoas que estão debaixo da graça. Tem muito cristão, muito crente aí dentro da igreja, falando mal do irmão, murmurando e desagradando a Deus. O que eu quero dizer? A gente precisa selecionar as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente precisa ter perto da gente pessoas que nos agregam, pessoas que nos ajudam a crescer, pessoas que nos ajudam na nossa jornada e na nossa caminhada. Então, às vezes, o ambiente em que você está é um ambiente que te adoece diariamente, né? E no meu trabalho de mentora de tentantes, eu valido, vamos dizer assim, porque eu fiz isso na minha jornada, e eu até incentivo vocês que façam a lei do silêncio. O que é a lei do silêncio? Se você decidiu que quer engravidar, parou seu anticoncepcional, está demorando para o positivo vir, se você já está enfrentando uma dificuldade, se você já descobriu que talvez tenha alguma causa aí que precisa tratar, se você está tratando, independente de em qual estágio, em qual fase da sua jornada você esteja, é importante não ser carroça vazia. O que é carroça vazia? Em cada grupo de amigos, em cada roda, no seu trabalho, nos almoços de família, com parentes, você ir compartilhando e contando as etapas em que você está. Isso, além de não contribuir na sua jornada, pode atrasar a sua jornada. Porque você vai ouvir conselhos de pessoas que não viveram o que você está vivendo. Pessoas que têm vários filhos já. E aí, quando eu iniciei esse trabalho com tentantes aqui no Instagram, já tem um ano que eu me preparei durante todo o ano passado para poder oficialmente lançar, né, o meu trabalho como mentora. Mas eu já venho desde 2020 ajudando, né, as mulheres que sonham em ser mãe. E no ano passado, quando eu contei para os meus pais que eu estava iniciando esse trabalho de maneira profissional, para realmente pegar na mão das tentantes e ajudar elas, conduzi-las, né, para que elas consigam realizar o sonho, porque era um projeto que das mãos do Senhor e que eu precisava fazer isso, porque Deus estava me conduzindo, me orientando para isso. Eu ouvi de uma pessoa da minha família que... absurdo, você vai ajudar as mulheres a colocarem mais crianças no mundo. Já existe tanta criança no mundo, tem tanta criança em orfanato para ser adotada. Que trabalho besta ajudar mulheres a terem filhos. Mas aí, o que acontece? A pessoa que disse isso já tem filhos, teve filhos de forma natural, né?
E a vida seguiu, sem que ela fosse convidada para passar pela dificuldade, igual a mim, igual a você que talvez esteja enfrentando uma dificuldade. Então eu abstraí esse comentário, porque para mim ele não agrega valor nenhum, porque ele veio de uma pessoa que não caminhou o meu caminho, não viveu a minha jornada, não sentiu a minha dor, né? E aí o que eu digo para vocês? Talvez você compartilha com as pessoas por uma necessidade de pôr para fora, por uma necessidade de conversar realmente. Só que aquela pessoa que vai receber essa notícia, essa informação, ela vai entender do jeito dela. Se ela não tiver trilhado o seu caminho, se ela não for uma Débora na vida, que é uma pessoa que Deus escolheu para poder te ajudar, para poder te auxiliar, ela vai te pôr para baixo. Então, o ambiente que você está, muitas vezes, é o que te adoece. Talvez você não seja murmuradora, você não seja reclamona, mas aí você compartilha com as pessoas ao seu redor o que você está passando, e ao invés de você receber palavras de apoio que te levantam, sabe, você acaba ficando reprimida e oprimida e começa a reclamar. E aí aquela amiga do seu convívio engravidou de forma natural e ela nem estava esperando. E aí você começa a ir para um lugar de dor e murmuração. E o seu bebê virá para você através do amor. Então, quanto mais amorosa, quanto mais grata você estiver, mais próxima você vai estar do seu filho. Quanto mais reclamação, quanto mais murmuração, quanto mais você questiona, quanto mais você duvida a forma de Deus agir, mais distante você está de estar na terra prometida, de receber o seu milagre, de realizar o seu sonho, entende? E algo que é muito importante que a gente compreenda, tá? A gente não é menos mãe do que uma mulher que engravida de forma natural, sem precisar passar pela dificuldade, tá? Por quê? Muitas de vocês até passam anos, tem mulheres que passam 10, 16 anos, eu conheci uma mulher que passou 16 anos tentando engravidar, fez todos os tratamentos possíveis, e foi só quando ela se abriu para olhar para a sua fé, para fortalecer a sua espiritualidade, que ela conseguiu receber o positivo. Então, você não é menos mãe, você não é menos mulher, porque você enfrenta uma dificuldade para engravidar. Pelo contrário, hoje eu sou mãe de gêmeos e eu passei 4 anos da minha vida, eu passei buscando o meu positivo, me preparando para receber os meus filhos. Foram 4 anos. E hoje eu tenho a plena certeza e convicção de que a minha espera, de que a minha jornada no deserto foi a preparação que Deus precisava que eu tivesse, para que quando o meu milagre chegasse, para que quando eu entrasse na terra prometida e recebesse os meus filhos e me tornasse mãe, eu tivesse consciência de dar valor aos meus filhos, de amar ainda mais os meus filhos, porque a dificuldade que eu vivi, o deserto que eu enfrentei até entrar na terra prometida, foi um tempo de preparação, um tempo de fortalecimento, um tempo de valorização. Hoje eu valorizo muito mais a minha maternidade do que se talvez eu tivesse parado anticoncepcional e engravidado no mês seguinte. A vida teria continuado seguindo seu fluxo, e sabe-se lá se eu teria conseguido ser uma mãe tão presente, tão consciente, né? Porque a gente carrega aquilo que foi feito com nós na nossa infância. Então, se você teve uma mãe que ficou pouco com você, uma mãe que precisou sair para trabalhar muito cedo e te deixou com outras pessoas, se você foi criada por vó, por babá, por creche, existe uma tendência natural de que você repita o mesmo ciclo e o mesmo fluxo que sua mãe fez com você. Porque para você tá normal, porque você foi criada assim e não morreu. Só que os filhos dessa futura geração, as crianças que estão lá, e para a fé, para a espiritualidade, os nossos filhos já existem lá junto de Deus e estão esperando que a gente se prepare para recebê-los. Eles vêm para a gente
para serem amados, maternados e cuidados. Então, se você tem uma vida louca aí, que mal você tem tempo para você mesma, é preciso olhar para isso e avaliar. Essa dificuldade que você vive hoje, essa demora para receber o seu positivo, para engravidar, quer te mostrar alguma coisa, o que eu não sei, né? Esse é um trabalho bem específico que a gente faz, inclusive, na mentoria. Mas existe alguma coisa que Deus precisa que você mude na sua vida, que você aprenda, que você evolua, para que o seu bebê chegue até você e você esteja pronta para receber o seu milagre, para poder viver na terra prometida, mas viver de forma consciente, para não ser como esse povo israelita que saiu da prisão, atravessou o deserto, mas o deserto não foi tempo de preparação, e quando eles receberam o milagre, que eles chegaram na terra prometida, eles continuavam reclamões e murmurando. E aí Deus, com tanto amor, porque olha como Deus nos ama, apesar da gente reclamar, da gente ser ingrato, da gente questionar a Deus, Deus nos ama tanto que, da mesma maneira que ele elegeu Débora como profetisa desse povo de Israel para poder ajudar esse povo a sair desse lugar de dor e murmuração, ele coloca na sua vida pessoas abençoadas para pegar na sua mão na jornada e não deixarem que você desista, né? Porque a chance de você desistir, se você estiver sozinha ou se você estiver rodeada de pessoas que te adoecem, é muito grande. Muitas vezes, nem o seu próprio marido, e na minha jornada o meu marido não queria ter filhos, né? Eu tive que fazer o meu dever de casa e aos poucos trazer ele para perto de mim. Então talvez você está tão sozinha que nem seu marido quer, nem seu marido te apoia. E você precisa se firmar naquele que vai permitir que a vida aconteça, que a vida cresça dentro de você, que é Deus. Seja lá qual for a sua fé, o que você professa, existe um ser supremo, né? Na minha visão, na minha fé, na minha espiritualidade é Deus, não sei qual é a sua, né? Mas existe um ser supremo e a vida é uma permissão divina. A vida só acontece, a vida só cresce, a vida só evolui no nosso corpo, a partir do nosso útero, com a permissão desse ser supremo, desse Deus que cria tudo, que permite tudo. Então, independente da forma, da demora, da espera, a partir do momento em que o seu positivo chegou, que o coração do seu bebê ou dos seus bebês bateu dentro de você, foi uma permissão de Deus. Não importa se foi gravidez natural, se foi fertilização, se foi inseminação, se foi ovodoação, não importa. O filho vai ser seu e vai ser abençoado do mesmo jeito. O coração bateu, ele é seu, Deus te abençoou, louve a Deus por isso. Mas até lá, todos os negativos serão o deserto de preparação, serão o tempo de preparação. Alguma coisa Deus está querendo te mostrar com essa dificuldade e talvez sozinha você não está conseguindo ver ou compreender, né? E eu te convido a orar junto comigo nessa manhã, colocando para o Senhor tudo aquilo que tem apertado aí seu coração realmente, né? E que eu possa ser honrada como Débora, né? Que a minha fé possa ser tão grande que eu consiga te apoiar e te ajudar e continuar esse devocional matinal. É curtinho, é rapidinho, mas é uma mensagem importante da parte do Senhor para que a gente comece todos os dias juntas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Te agradeço por todas as palavras, Senhor Deus, colocadas em minha boca e pela sabedoria me dada manhã após manhã, Senhor Deus, para transmitir não aquilo que eu quero, mas aquilo que é da Tua vontade, Senhor Deus, para o crescimento de cada uma dessas mulheres, Senhor Deus. Nos perdoa, ó Pai, pelas vezes em que duvidamos, em que questionamos, Senhor Deus, a Sua vontade para as nossas vidas, em que reclamamos porque não entendemos o porquê de estar sendo tão difícil, ó Pai. Alivia esse fardo, Senhor, tira a venda dos nossos olhos, afasta de perto de nós, Senhor Deus, as pessoas que nos afastam de viver aquilo que o Senhor nos criou para ser, aquilo, Senhor Deus, para o qual nós
fomos preparadas para viver, Senhor Deus. Nos coloca em ambientes, Senhor Deus, saudáveis e que nos fortaleçam espiritualmente, Senhor Deus. Nos aproxima cada vez mais de Ti e da terra prometida, do nosso tão sonhado milagre, Senhor Deus. Que cada mulher nesta manhã possa ter a sabedoria para compreender, Senhor Deus, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade na vida dela, Senhor Deus. Eu sei que existe um tempo certo para cada coisa, um tempo preparado, Senhor Deus, para que a gente viva cada bênção, cada milagre. Então faça, Senhor Deus, por nós aquilo que nós não podemos fazer, Senhor Deus, e nos permita que a bênção chegue até cada uma de nós, Senhor Deus. Que cada futura mamãe consiga compreender dentro da sua jornada qual é a mudança de rota que precisa fazer, quais são as pessoas que de fato, Senhor Deus, podem contribuir e ajudar, e afasta, Senhor Deus, aquelas pessoas que adoecem, Senhor, que nos desviam do nosso caminho e da nossa jornada. É o que eu oro e peço, Senhor, nesta manhã. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a nossa quarta-feira. Que o Senhor Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus abençoe. Muito obrigada.